Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse daqui é um vídeo que eu já tô devendo há um tempinho, porque algumas semanas atrás eu pedi pra galera lá do Instagram me mandar perguntas pra eu responder aqui no YouTube. E eu recebi várias perguntas muito interessantes, talvez esse vídeo até precise de uma parte 2, mas com certeza vai ter outros vídeos desse aqui, então se você quiser participar dos próximos, já me segue lá no Instagram, @progbr. Então vamos lá, vamos pras perguntas aqui. A primeira pergunta que eu vou pegar é a do Rodrigo, tá? Ele perguntou o seguinte: vale a pena aprender linguagens que são usadas somente em um dispositivo atualmente? Eu acredito que ele está falando aqui de iOS ou Android, né? Será que vale a pena eu aprender Kotlin ou Swift, em vez de aprender tecnologias que permitem que eu crie para as duas plataformas? Então, a resposta dessa pergunta, você já deve imaginar, é depende. Depende de qual que é o teu plano de carreira. Você tem algo bem definido ou você ainda está numa fase de entender o que você quer? Por exemplo, deixa eu explicar melhor isso. Por acaso, essa semana eu esbarrei com algumas vagas da Apple, que ela está criando um novo escritório aqui em Vancouver e está contratando um monte de gente. E aí, quando você olha as vagas, tem muita coisa de desenvolvimento web, mas quando você vai para específico, para mobile, eles dão total prioridade para a galera de Swift, ou Objective-C até. Então, no caso, se o seu sonho é trabalhar numa empresa dessas, trabalhar na Apple, faz sentido que você vá para a linguagem específica deles. E aí você pode pensar, mas isso só se aplica à Apple, né? Se eu não quero trabalhar na Apple, não faz sentido, então? Bem, mais ou menos. Mais uma vez, você vai ter que analisar qual que é aquela empresa que você tem vontade de trabalhar ou qual que é aquele tipo de projeto que você tem vontade de criar. Então, para quem já tem isso mais definido, uma linguagem específica talvez faça sentido. Um outro exemplo é que nos últimos meses eu recebi alguns contatos de recrutadores do Facebook tentando preencher uma vaga lá que já está aberta até há bastante tempo. Essa vaga, pelo que eu entendi, é para o Instagram e ela pede conhecimentos em Objective-C ou Swift. Preferência para Swift hoje em dia, né, gente? Mas bem, por que eu acho que essa vaga é para o Instagram e por que faria sentido ser? Porque o Instagram ele mexe muito com imagens, com fotos, vídeos, filtros, etc. Então você aplicar isso numa linguagem mais nativa vai ter ganhos de performance. Então faz sentido para esse tipo de produto trabalhar com a tecnologia mais nativa. Então esse é o caso onde faz sentido sim você investir numa linguagem mais nativa. Se você está um pouco mais perdido, está tentando se encontrar ainda, saber para onde você quer ir, ou até você planeja criar os seus próprios projetos, talvez para uma tecnologia como Flutter e React Native faça mais sentido, porque isso vai permitir que você crie uma vez e distribua para vários dispositivos, pegando assim um público maior. E isso vai te permitir também trabalhar em empresas onde o aplicativo ele vai ser mais um suporte do negócio. Por exemplo, uma Nubank da vida, ela não precisa ter nada ali que seja extremamente nativo. Então, para eles, faz mais sentido utilizar um Flutter ou um React Native. Acho que eles já utilizaram os dois. Então, nesse caso, é melhor uma tecnologia que permita você criar para as duas plataformas. Isso leva a gente para a segunda pergunta, que é a pergunta do Gabriel. Ele pergunta o seguinte: vale a pena investir em um iPhone para criar apps para iOS? Novamente, a gente precisa entender qual que é o contexto. Toda pergunta de vale a pena, ela depende do contexto. Se o teu contexto é criar aplicações para colocar na loja, para vender para o público em geral, nesse caso, eu diria que sim. Talvez não no primeiro momento, mas em algum momento vai fazer sentido, porque o teu custo maior vai ser o custo de desenvolvimento. O custo do Mac, apesar de ser muito alto, né, do Mac, do iPhone, ele parecer muito alto, se o seu projeto ele tem uma base legal, ele tem como dar certo, desperdiçar todo o público do iPhone, eu acho que é um erro. Claro que isso depende de qual que é o teu momento de vida, se você tem essa grana para investir, se isso vai te fazer muita falta. Talvez montar um plano onde você começa pelo Android e depois dá o passo para iOS possa fazer sentido também. Mas se você pode já investir no equipamento para entrar nos dois mercados, melhor. A gente normalmente pensa no Brasil, e no Brasil a maioria dos usuários tem Android. Mas se a gente for para outros países, em outros países esse jogo é mais equilibrado. Se o teu negócio, o teu projeto, ele é um projeto global, eu acho que você não deveria abrir mão de atingir todas essas pessoas por conta desse custo de investimento. Isso, na verdade, vai te gerar um custo de oportunidade, né? Que você já tem investido um tempo muito grande, como eu falei, esse é o maior custo de desenvolvimento, e na hora de vender você vai perder metade do seu público, ou talvez um pouco menos ou um pouco mais,
bem, eu faria esse investimento se eu pudesse. A próxima pergunta é a pergunta do Lucas, ele pergunta o seguinte: como a galera que é sênior faz para conseguir aprender só conteúdo avançado? Não necessariamente quem é sênior está sempre estudando só coisas avançadas, porque muitas vezes você é sênior numa tecnologia, mas você não domina ou não sabe nada de outras. Então, às vezes, você está estudando coisas básicas também. Eu acredito, pelo menos para mim, quando eu quero aprender alguma coisa nova, eu me desafio a criar algum projeto que utilize aquela tecnologia ali. Mas na prática, dificilmente eu faço isso. Na verdade, é o contrário. Eu tô fazendo alguma coisa que tem um motivo maior e eu esbarro com alguma tecnologia que vai ser útil para criar aquela coisa. E é aí o momento que eu aprendo aquilo. Se eu não preciso aprender uma tecnologia, eu adio esse aprendizado. Eu não fico buscando o que aprender a todo momento, não. Eu tô sempre buscando o que criar, o que fazer, o que pode ser legal. E a partir daí, as tecnologias que eu preciso aprender aparecem. A próxima pergunta é a do Biel e ele pergunta o seguinte: qual caminho você acha que um iniciante deve trilhar para trabalhar fora do Brasil? Eu acho que é muito legal você criar seus próprios projetos e criar alguma coisa que você possa mostrar e chamar a atenção. Você precisa participar dos processos seletivos ou dos testes que aparecerem, mandar o seu currículo, tentar as vagas, tá? Não adianta você ficar esperando que as empresas te encontrem, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa legal, é interessante você ir atrás dessas vagas, mas não tem como não falar de investir no inglês. Você precisa ser capaz de conseguir se comunicar, conseguir explicar uma ideia para quem está trabalhando junto com você. Afinal de contas, você vai precisar também entender o que as outras pessoas querem que você crie. E você vai ter que passar ali, principalmente se você acha que tem uma maneira melhor, você precisa ser capaz de convencer as outras pessoas disso. Então, saber inglês é fundamental. E eu diria que correr atrás, criar alguma coisa legal são coisas que você pode fazer para te ajudar também. E só para complementar, o LinkedIn nessa área ele é muito importante. Algumas pessoas dizem que se você mudar a sua cidade para a cidade que você quer atuar, você começa já a aparecer para aquelas empresas que estão ali, e isso também pode ser uma dica que pode te adiantar nesse caso. Claro que quando rolar o contato, você vai ter que explicar que você não está naquela cidade ainda, o visto pode ser um problema, etc e tal, mas é uma maneira de você ter um pouco mais de vantagem, digamos assim, para aparecer para aquelas empresas. Ainda tem várias outras perguntas interessantes aqui, mas esse vídeo vai ficar muito longo se a gente abordar todas agora. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para eu saber e fazer a parte 2. Deixa aqui nos comentários também outras questões que você tenha e não esquece de se inscrever, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!